Audiobook, Jus Resumos. Processo Penal, Aula 10. Desvendando o foro por prerrogativa de função na esfera penal. Olá, estudiosos do direito. Sejam muito bem-vindos ao Jusemos. Dando continuidade ao nosso aprofundamento na competência criminal, hoje focaremos em um tema de grande relevância e complexidade, o foro por prerrogativa de função, popularmente conhecido como foro privilegiado. Vamos analisar as diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal e a interpretação que os tribunais superiores têm dado a essa matéria, especialmente no que diz respeito à sua aplicação restritiva e à conexão entre o crime e o exercício da função. Preparem-se para desmistificar as regras do foro por prerrogativa de função na seara penal. A questão de definir qual juízo é competente para processar e julgar autoridades públicas acusadas de crimes passa, muitas vezes, pela análise do foro por prerrogativa de função. A Constituição Federal estabelece diversas hipóteses em que certas autoridades são julgadas originariamente por tribunais superiores. No entanto, a interpretação dessas normas constitucionais tem evoluído, com o Supremo Tribunal Federal, STF, adotando uma interpretação restritiva do foro por prerrogativa de função. Segundo esse entendimento, a competência dos tribunais superiores se aplica apenas aos crimes que tenham sido praticados durante o exercício do cargo e em razão dele. Isso significa que, se o crime foi cometido antes da investidura no cargo ou se, mesmo cometido durante o mandato, não tiver relação direta com as funções exercidas, a competência para o julgamento será da primeira instância, mesmo que o indivíduo ocupe um cargo com prerrogativa de foro. Por exemplo, um deputado federal acusado de um crime cometido antes de sua diplomação deverá ser julgado pela primeira instância. Ademais, o STF também firmou o entendimento de que, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, eventual mudança de cargo ou abandono do cargo pelo agente público não mais afetará a competência do juiz originário. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, STJ, a competência originária para julgar autoridades com foro por prerrogativa de função também se restringe aos crimes praticados em razão e durante o exercício do cargo ou função. Contudo, o STJ possui uma regra específica para o julgamento de desembargadores. Mesmo que o crime cometido por um desembargador não esteja relacionado com suas funções, ele será julgado pelo STJ se a remessa do caso para a primeira instância significar que o réu seria julgado por um juiz de primeiro grau vinculado ao mesmo Tribunal de Justiça ao qual o desembargador pertence. Essa regra visa preservar a isenção e imparcialidade do órgão julgador. Em relação aos promotores de justiça, o entendimento é que compete aos tribunais de justiça estaduais processar e julgar os delitos comuns, não relacionados com o cargo, que lhes são atribuídos. É importante destacar a decisão do STF que considera inconstitucional, por violação ao princípio da simetria federativa, norma de Constituição estadual que confere foro por prerrogativa de função a autoridades que não possuam cargos análogos com prerrogativa de foro na esfera federal. Para melhor compreendermos as hipóteses de foro por prerrogativa de função, vamos analisar alguns artigos da Constituição Federal. Artigo 102 da CR. Competência originária do STF. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente e o Vice-Presidente da República, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Também julga, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas,
os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Artigo 105 da CR. Competência originária do STJ compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça, os membros dos tribunais de contas estaduais e do DF, os membros dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os membros do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Artigo 108 da CR. Competência originária dos TRFS compete aos tribunais regionais federais processar e julgar originariamente os juízes federais da sua região, incluindo os da Justiça Militar e do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Nesta aula, aprofundamos nosso conhecimento sobre o foro por prerrogativa de função na esfera penal, compreendendo a interpretação restritiva adotada pelo STF, a necessidade de conexão entre o crime e o exercício do cargo, as regras específicas para desembargadores no STJ e a inconstitucionalidade de fóruns estaduais que não encontram simetria na Constituição Federal. Analisamos também os dispositivos constitucionais que definem a competência originária do STF, STJ e TRFS em relação a diversas autoridades. Dominar as regras do foro por prerrogativa de função é essencial para a prática jurídica e para a correta identificação do juízo competente em casos envolvendo autoridades públicas. Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixem seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima, e continuem aprofundando seus conhecimentos no fascinante mundo do direito processual penal.